Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a contestação, relacionando prazos de contestação, o objeto da contestação. Então a contestação, ela é a defesa por excelência do réu no processo de conhecimento. Então, para cada tipo de processo, nós temos um modelo de defesa. Processo de conhecimento é a contestação, processo de execução são os embargos à execução. Então, a contestação, ela é a defesa do réu no processo de conhecimento. O réu, ele deve apresentar a sua contestação no prazo de 15 dias úteis, que é um prazo processual, então contado em dias úteis. Mas a partir de que momento, qual é o marco inicial desse prazo de 15 dias para oferecimento da contestação? E a regra a respeito desse prazo está inserida no artigo 335 do CPC. Diz o 335 que a contestação deverá ser oferecida em 15 dias contados. E daí ele elenca 3 hipóteses, que são os 3 marcos iniciais possíveis para você oferecer a sua contestação. Então, a primeira hipótese é quando é marcada a audiência de conciliação ou de mediação e as partes ou não comparecem a essa audiência, ou comparecendo, não existe acordo. Porque se existir acordo, já foi superado ali o conhecimento do juiz, o acordo já vai ser homologado e se constituir de uma decisão com resolução do mérito. Então, quando é marcada a audiência de conciliação e não tem acordo ou as partes não comparecem, a partir da data da audiência, 15 dias para oferecer a contestação. Lembrando que os prazos você exclui o dia do começo, que seria o dia da audiência, que não teve acordo, e inclui o dia do final. Então, começo a contar no próximo dia útil subsequente a partir da audiência infrutífera. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é quando o autor, já na petição inicial, diz que não tem interesse na realização da audiência de conciliação e mediação, e o réu, no prazo de até 10 dias antes da audiência, também manifesta o seu desinteresse na sua realização. Lembrando que para a audiência de conciliação e mediação não ser realizada, é preciso a ausência de interesse das duas partes, então tanto do autor quanto do réu. Então, o autor diz que não quer fazer audiência, o réu, em até 10 dias antes da realização da audiência, protocola uma manifestação dizendo que também não tem interesse na realização da audiência. Se o autor diz que não quer audiência, o réu também diz que não quer, não haverá a audiência de conciliação e mediação. Então, o prazo de contestação será contado a partir da data do protocolo da manifestação do desinteresse do réu. Então, o réu, ele vai ter 10 dias, até 10 dias antes da audiência, para dizer que também não quer realizar essa audiência. No momento que ele protocola esse seu desinteresse, a partir desse momento, igualmente, excluindo a data do protocolo, começando a contar no próximo dia útil subsequente, 15 dias para oferecer a contestação. E a terceira e última hipótese é quando a audiência de conciliação e mediação, ela não é marcada. Como que ela não será marcada? Para aquelas relações jurídicas que não admitem autocomposição. Então, se o próprio direito não admite autocomposição e a finalidade da audiência de conciliação e mediação é promover a autocomposição, não há necessidade, não há nem possibilidade de você marcar uma audiência. Então, quando o próprio direito não admite autocomposição, não será marcada a audiência de conciliação. Então, o réu já vai receber citação para contestar, porque nem sequer será marcada essa audiência. Então, a partir de que momento que ele pode contestar? Quando não for marcada audiência de conciliação, porque o direito não admite autocomposição, a contestação do réu deve ser oferecida no prazo de 15 dias a partir da juntada do mandado de citação aos autos. Então, ele foi citado, juntou o mandado de citação, exclui o dia do início, inclui o dia do final, começa a contar no próximo dia útil subsequente, 15 dias para oferecer a contestação, que é a previsão do artigo 231 do CPC. E esses são os prazos da contestação. Lembrando que nessa contestação, o réu deverá alegar toda a matéria de defesa em homenagem ao princípio da concentração e da eventualidade,
podendo alegar a sua defesa de mérito direta ou indireta, podendo alegar a sua defesa processual própria ou imprópria e podendo, inclusive, se for o caso, oferecer no corpo da contestação o pedido de reconvenção, previsto lá no artigo 342 do CPC, que é quando o réu se defende, se utiliza da contestação, mas também formula uma pretensão própria em face do autor. Quando, logicamente, existir conexão entre esses pedidos, ele pode fazer uso da reconvenção. Então, essa é a nossa contestação, a defesa do réu por excelência prevista no processo de conhecimento.